Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal neste primeiro dia de janeiro aí, né? E a Orama Investimento, né, acabou liberando aí a sua carteira recomendada para o ano de 2024 de fundos imobiliários, certo? Então nós vamos trazer aqui para vocês uma análise, né, dessa carteira que foi sugerida aí para o mês de janeiro de 2024. Então, um feliz ano novo para você e seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, certo? O primeiro fundo que foi recomendado para janeiro de 2024 é o KNCR11, né? Que é o fundo da Quineia. Ele é um fundo de recebíveis, né? Ou seja, ele é um fundo de papel. Ele é um fundo indexado majoritariamente ao CDI. Aí talvez você esteja perguntando assim, por que eu vou comprar um fundo de CDI no mês de janeiro, se a Selic vem caindo e no final do ano de 2024 ela vai estar em 9%? É porque você não pode ter uma carteira concentrada somente em IPCA, né? E nem meio a meio CDI e IPCA. Você tem que ter uma exposição à Selic também, pessoal, porque a economia ela é real. A previsão é queda de Selic, mas pode ter fenômenos espalhados nos Estados Unidos, na China, né? No ano de 2023 ninguém esperava, tivemos duas guerras, nós temos fatores internos. Esse ano é um ano onde nós vamos ter várias eleições locais, né? E fora outros eventos que podem acontecer. Então você não pode, só porque a Selic está caindo, não ter mais fundos indexados à Selic. Precisa sim. Por quê? Porque o mercado ele é um organismo vivo, ele é feito por pessoas, certo? Os ativos eles são físicos, né? Os ativos têm o patrimônio por trás, você tem dívida, só que por detrás disso estão pessoas. E pessoas são influenciadas pelo cenário econômico, certo? O próximo fundo é o HGRE11, né, que até no nosso vídeo de melhores do ano ele acabou ficando em primeiro lugar, né, na parte de lajes corporativas. Ele sugere a Orama Investimento uma exposição de 10% da sua carteira de fundos imobiliários ao fundo de lajes corporativas, entregou um dividendo de 7,64 e está muito descontado, 0,88. Lembre-se, HGRE11 é de lajes corporativas e ele é um fundo de tijolo. Atualmente está na casa de R$ 158,37 e tem um potencial de crescimento em 2024 de 17,49%, ou seja, tem margem para crescer. E como muitos da renda fixa vão estar resgatando seus títulos, pegando esse dinheiro, eles não vão investir em ações porque eles têm medo. Então eles vão vir comprar fundos imobiliários com o intuito de seguir ganhando dividendo. Então o setor de lajes corporativas tem uma possibilidade deles crescerem, embora isso não seja certo, porque é o setor que tem mais dificuldade para se recuperar. O próximo, né, ele sugere também o setor de lajes corporativas, né, que é o RCRB11, também da Rio Bravo, né, também de lajes corporativa, sugere uma exposição de 10% também, entregou um dividendo muito baixo de 5,7, tem fundo de papel entregando 3 vezes, só que aqui é um fundo de tijolo, né? Um fundo de tijolo. O seu P sobre o VP 0,76, ou seja, tem uma boa margem, né? E a cotação
bem alta, né? R$ 164,82. Então, embora ele esteja aqui na carteira, eu acredito que ele vai demorar muito a se recuperar. Por quê? Porque dificilmente alguém vai dar R$ 164,82 para ganhar um dividendo de 5,7, que é quase o dividendo da poupança, né? Mas uma recomendação, porque também aposta na valorização. Um outro fundo é o BTLG11, inclusive eu tenho ele na minha carteira e gosto muito dele, porque ele se encontrava descontado, né, bem descontado. Ele sugere uma exposição de 10%, um dividendo de 8,68, o preço sobre o valor patrimonial de 1,05 e acredita-se, né, que o preço-alvo dele, ou seja, que ele vai ser R$ 119,74, porque atualmente ele está na casa de R$ 103. Então eu tenho ele na minha carteira, né? Eu tenho ele na minha carteira. Então, um excelente ativo, certo? Muito bom mesmo, né? Eu aproveitei a queda que ele ficou na casa de R$ 99 e comprei, porque eu acredito que ele vai bater, né? Aí nos próximos meses essa casa de R$ 119,74, porque os fundos de logística eles são bem beneficiados. O próximo é o RBRY11, também de recebíveis, ou seja, de papel. Sugere uma exposição de 15%, um dividendo de 14,15, está acima do seu valor patrimonial e o preço-alvo é R$ 108,77. Ou seja, pode comprar porque vai chegar aqui nessa casa, porque muita gente da renda fixa virá. O próximo é o VG11, né, da Valora, um dos melhores fundos de papel de 2023, né, acabou ficando em primeiro lugar. A Orama sugere uma exposição de 15%, ou seja, uma exposição boa, entregando dividendo de 14,8, né, preço sobre o valor patrimonial de 1,02 e a previsão, ou seja, o preço-alvo é 11,05, né? Ou seja, acredita que tem aí uma boa margem de crescimento, ou seja, ele se encontra bastante descontado, embora tenha sido o melhor fundo imobiliário de 2023. O próximo é o FGAA11, né? Também ele é um fiagro, né? Os fiagros estão com os 2 anos que eles estão disponíveis na Bolsa de Valores. Eles possuem uma carteira de CRA, que é o que? Crédito agrícola, ou seja, quem empresta dinheiro para o setor agrícola, financia o setor agrícola. Ele sugere uma exposição de 15%, um baita dividendo de 11,72, se encontra abaixo do seu valor patrimonial e o preço-alvo é 10,72. Por que você deve estar sempre olhando o preço-alvo, pessoal, certo? Sempre que você comprar um fundo imobiliário, olhe o preço-alvo, ou seja, qual é o preço máximo que ele deve chegar, que você deve pagar para não ter prejuízo. O próximo é o RBFF11, né, que ele é um fundo de fundo, ele sugere uma exposição de 10%, tem entregado um dividendo de 9,91, que este é um dividendo característico de fundos, né, porque as carteiras de fundo elas vão meio que copiar o IFIX, né? Os fundos de fundos estão bem descontados, né? Por isso que o Ricardo da Speech, que é o principal orientador ali do Primo Rico, do Bruno Perini, daquela turma, ele acredita muito que fundos de tijolos indexados à inflação vão se beneficiar muito no ano de 2024. Fundos de papéis indexados à inflação também vão se beneficiar muito. E fundos de fundos, porque boa parte dos fundos ainda se encontram descontados
porque o pessoal da renda fixa vai começar a migrar aos poucos. Por quê? Como a Selic vai começar a pagar cada vez menos e os fundos imobiliários eles continuam dando dividendos em torno de 11, de 12, de 13, então é melhor ter fundos imobiliários do que permanecer na renda fixa vendo o rendimento caindo. E o preço-alvo deste fundo é R$ 65,45, ou seja, tem uma margem de crescimento de 7,37, certo, pessoal? Então, esse foi o nosso vídeo, né, fazendo a análise da carteira da Orama, trazendo aqui a nossa opinião sobre esse grupo de fundos imobiliários, sempre uma opinião sincera, não querendo enganar vocês, que poderia a gente chegar aqui e dizer que tudo é bom e compre. Não. A gente traz aqui, coloca a nossa opinião, você avalia se faz sentido, se você tem na carteira, se você não tem, não. Então pense aí, avalie, né? Que essa é uma das primeiras carteiras. Vamos trazer a carteira da BTG, Genial, Banco do Brasil, Santander. Nós vamos trazer todas aqui no mês de janeiro, que é para você começar a prestar atenção qual o perfil das carteiras de investimento, né? Se você olhar aqui, ó, você pode até não copiar os fundos imobiliários, né? Não copiar, mas ver quais são as porcentagens de recebíveis, ó. Recebíveis 15, 15 e 15, né? Ou seja, nós temos 45% da carteira exposto a papel. E os outros 55 tijolos, né? Tijolos principalmente, né? Então, 15 com 15 dá 30, com mais 15 dá 45. E o restante, não, se bem que tem aqui outros 15, né? Então, nós temos 60% da carteiras expostas a recebíveis, só que tem recebíveis aqui que estão indexados ao IPCA, né? Então, nós temos 60% da carteira para recebíveis e 40% em tijolos, né? Porque também você tem que lembrar que na parte de recebíveis manter indexada a Selic, manter meio a meio, 50% Selic, 50% inflação, ou seja, carteiras que sejam meio a meio, e também tem a carteira só de Selic, que é o caso do KNCR11, como também ter carteira só de inflação, para ganhar agora, porque certamente, né, não tem nem como discutir, a inflação vai disparar. Porque sempre quando a Selic despenca, quando ela começa a cair, a inflação dispara. Porque quem desacelera a inflação é a Selic, certo? Então, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, um excelente início de ano para vocês, né? Nós possamos ter retornos ainda maiores nos nossos investimentos, né? Que seja um ano bom para fundos imobiliários, porque o ano de 2020, 2023 foi muito bom para fundos imobiliários, né? Ações se beneficiário, mas precisa dar uma destravada aí para se beneficiar ainda mais, né? Se nós conseguimos copiar o rendimento de 2023 e quem sabe fazer mais, com certeza nossa carteira vai continuar, né, aí dando bons resultados. Um abração para vocês, né? Um excelente ano, início de ano para todos nós e até o nosso próximo encontro.